A nossa querida amiga aqui da comunidade, a Normalíssima, me pediu para falar sobre a relação entre o autismo e a sexualidade. E claro, missão dada, missão cumprida. Então, hoje, o objetivo é falar especificamente sobre o fenômeno do comportamento assexual no autismo. E eu já preciso dizer que é a primeira vez que eu estudo mais a fundo esse tema tão complexo e cheio de nuances, por isso eu peço a compreensão de vocês e até ajuda aqui mesmo na comunidade para que a gente enriqueça o nosso conhecimento, porque mesmo os pesquisadores reconhecem que esse é um construto ainda não muito bem definido. Bem, e dito isso, vamos ver o que eu encontrei na literatura. Primeiro eu li sobre a sexualidade na população em geral, aqui nessa revisão sistemática, a sexualidade humana, o que sabemos sobre a falta de atração sexual. E esse foi um trabalho publicado em 2017, e eu fiquei sabendo que o conceito de assexualidade passa por 5 hipóteses, que são 1. Um possível transtorno mental. 2. Uma disfunção sexual. 3. Eles cogitaram uma parafilia. 4. Uma orientação sexual apenas. Ou, a 5ª hipótese, uma identidade compartilhada por uma certa comunidade, por um grupo da população. Então, a revisão da literatura investigou essas hipóteses e a conclusão da maior parte dos autores é de que a sexualidade está mais próxima da orientação sexual humana natural. Mas, ao mesmo tempo, eles constataram que, sim, a sexualidade como identidade e validada pela comunidade, né, por um grupo das pessoas na população, é um componente super importante para que essa experiência sexual seja mais saudável, mais tranquila. E não há consenso sobre a prevalência também, mas os estudos mostram que cerca de 1 a 3% da população pode apresentar essa tendência assexual. E o que seria essa tendência ou comportamento assexual? Bem, essa é outra pergunta super difícil. Na verdade, a resposta, né, que é difícil, porque o termo assexualidade descreve um grupo muito heterogêneo de indivíduos, com uma variedade imensa de experiências. Mas, de forma objetiva e mais precisa, talvez, quando alguém se diz assexual, é provável que ela ou ele não tenha atração física por outra pessoa. E será que os autistas estão mais propensos a não manifestar essas reações fisiológicas de desejo? Pois é, os estudos não são conclusivos, porque os pesquisadores têm dificuldade para saber se as pessoas autistas não têm esse desejo sexual real ou se elas simplesmente têm dificuldade para expressar ou reconhecer mesmo o que seria essa atração pelo outro. Mas o mais provável é que sim, haja mais autistas, né, com menor interesse por intimidade física mesmo. Por quê? Por causa das dificuldades sensoriais, da ansiedade social, de desequilíbrios hormonais, possíveis desequilíbrios hormonais. Agora, olha só que interessante. Nesse estudo que saiu em 2020, intitulado Breve Relatório, a sexualidade em mulheres jovens no espectro do autismo, eles mencionam que o nível de ansiedade das pessoas autistas assexuais tende a ser menor. Olha só que contraintuitivo. E logo no resumo do artigo, eles já dizem: estar no espectro assexual também foi associado a sintomas de ansiedade generalizada mais baixos. Ou seja, quando a pessoa chega com queixa de disfunção sexual no seu consultório, geralmente ela rejeita o contato físico por vergonha, por medo, às vezes ocorreu um trauma de infância ou naquele momento. Então, existe muita ansiedade envolvida nessas queixas. E aqui a situação é outra. Esse mesmo estudo, inclusive, nos informa que quando os autistas vão avaliar a satisfação sexual deles, eles usam uma pontuação mais alta. Quer dizer, a pessoa está feliz com os seus investimentos de energia. E é fundamental saber disso, porque se não há uma insatisfação, não há algo a ser trabalhado em terapia, por exemplo. A não ser que a pessoa esteja sofrendo uma pressão social ou que haja outro tipo de incômodo. Um outro detalhe é que esse comportamento parece ser mais comum em mulheres, mas os dados também ainda não são conclusivos.
E em um artigo publicado agora, em 2023, os autores falam sobre a influência dos atrasos do desenvolvimento nas pessoas autistas. E o título do artigo é Corpos que Nunca Crescem, como a compreensão psiquiátrica dos transtornos do espectro do autismo afeta a experiência corporal de gênero, de envelhecimento e de desejo sexual das pessoas autistas. É um título longo, né? O trabalho é português, vale a pena conferir, mas essas limitações não incluem toda a comunidade autista, mas sim, quando a pessoa está mais regredida, talvez ela se interesse menos pela sexualidade, se interesse mais por outras coisas. E namoro, casamento, talvez nem estejam no radar dela. Então aqui a nossa missão é proteger essas pessoas. Se você é médico, terapeuta, educador, pelo que nós conversamos aqui, o seu papel será, em primeiro lugar, garantir a segurança física mesmo dessas pessoas autistas, porque se elas forem ingênuas e se correrem risco, precisam garantir um espaço de segurança. E segundo, vai ser aliviar a culpa ou o desconforto de ser diferente, de não seguir as expectativas sociais. Porque, ao que tudo indica, quando a pessoa sabe quem ela é e quais são as suas preferências, ela tende a se sentir bem com as suas escolhas. E para concluir, eu quero compartilhar com vocês o site da Aven, que eu descobri agora com essas pesquisas, achei fabuloso e eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição. Porque esse é um espaço para conhecer a comunidade assexual e, claro, para participar das discussões sobre os múltiplos tons de cinza, quer dizer, sobre as inúmeras possibilidades de ser assexual. Na verdade, quando nós vamos ler os relatos das pessoas na comunidade, nós vemos que algumas se consideram apenas pouco românticas, outras gostam de companhia, mas não sentem falta de contato físico e de forma mais radical. O grupo que deve representar esse 1% da população simplesmente não pensa nessas coisas. Bom, eu quero dizer que eu aprendi muito fazendo esses estudos agora, durante essa semana. Muitíssimo obrigada, Normalíssima, pela recomendação do vídeo. E agora eu quero saber de vocês. Me falem, por favor, sobre os estudos que vocês já fizeram nessa área, sobre as experiências de vocês. E, claro, curtam o vídeo, compartilhem com quem puder se interessar sobre esse tema. Um grande abraço, até breve. Tchau, tchau!